Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar de um livro muito especial, o livro de Êxodo, mais precisamente do capítulo 16, em que Deus envia maná e codornizes ao povo de Israel. Vamos lá? Esse livro, ele é muito especial porque ele foi escrito por um dos maiores protagonistas da história, Moisés. Moisés, ele escreveu esse livro entre 1450 e 1410, antes do nascimento de Jesus. Ele fez isso durante uma peregrinação que eles fizeram pelo deserto em busca da terra prometida por Deus. E o propósito dele era registrar todos os acontecimentos importantes. Se nada acontecia de importante, ele não registrava, mas quando acontecia alguma coisa, estava lá. E hoje nós sabemos da história através dessa escritura de Moisés. Através desse livro, nós sabemos, através de Moisés, que Deus havia feito uma promessa de que levaria o povo, para longe do Egito, para longe da escravidão que ele vivia. A princípio, as pessoas foram para lá por causa de uma grande seca que aconteceu no mundo. E o Egito era o lugar onde mais tinha comida. E eles foram ficando, mas aos poucos a situação do povo de Deus não estava nada boa. Eles não podiam ir e vir na hora que quisessem. E Deus não quer que ninguém nesse mundo seja escravo de ninguém, que ninguém se sinta superior ao outro só porque tem uma raça, uma nacionalidade. Isso ele não aceitava. Então ele prometeu a Moisés que ele tiraria o povo de lá porque aquilo não estava certo. E para essa grande missão, Deus escolheu Moisés. Moisés, aquele que tinha sido resgatado do rio, criado como um egípcio, que tinha estudado nas melhores escolas com os melhores professores egípcios. Essa pessoa estava sendo orientada por Deus para que fizesse uma grande missão, para que liderasse o povo para fora do Egito. Será que ele ia conseguir? E a gente sabe que sim, porque Moisés recebeu poderes de Deus e ele levou os hebreus para longe do Egito, porque Deus tinha enviado as 10 pragas e o faraó ainda estava atordoado com a morte de seu filho. Mas quando ele recuperou um pouquinho a consciência, ele disse: não vão embora não, eles vão pagar pelo que fizeram. E mandou soldados todos atrás dos hebreus. E os hebreus ficaram encurralados entre o Mar Vermelho e os egípcios que vinham vindo. Então Deus fez uma das coisas mais lindas que podia ter feito. Ele deu poderes a Moisés, que quando bate o cajado, faz-se abrir o Mar Vermelho para que todos possam passar em segurança. Esse foi um dos eventos mais fantásticos do Antigo Testamento e da Bíblia em si. Deus usou todo o seu poder para demonstrar o amor por seu povo. E a gente não pode ficar indiferente a isso. Depois da passagem do povo pelo Mar Vermelho, Deus ordenou que a passagem se fechasse e ninguém mais pudesse passar. Há tempos atrás, cientistas encontraram algumas bigas, que são aqueles carrinhos que eram puxados por cavalos, bigas egípcias no fundo do Mar Vermelho. Quer dizer que ainda existiam alguns vestígios dessa passagem bíblica por lá. Depois desse evento épico, Moisés começa a liderar o povo pelo deserto da península do Sinai. Hoje em dia, esse lugar pertence ao Egito. E o povo começava a perguntar: Moisés, para onde nós vamos? E ele dizia: não sei, mas Deus há de nos guiar. Isso já devia ser suficiente, não devia? Mas será que era? Acho que não, porque lá pelo segundo mês de caminhada eles já estavam super insatisfeitos, murmurando contra o Moisés e o Arão, que era o que ajudava o Moisés. Eles diziam: onde está essa terra prometida que não chega nunca? A gente está aqui, anda, ele não sabe nem para onde está levando a gente. Quando é que isso vai acabar? Para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe um mapa para vocês. Eles foram sair lá do número 1, que era a cidade onde eles moravam, perto do faraó. Eles foram andando. Quando chega ali no 3, é quando eles passam o Mar Vermelho. E aí eles vão andando, até chegar no número 6, que é o deserto de Sim.
Aí começa a reclamação toda. Eles chegam para o Moisés e dizem assim: o quê? Eu preferia estar lá no Egito, sofrendo na mão do faraó. Pelo menos eu tinha comida na panela. Eu tinha pão até dizer chega. E era verdade, porque o Egito tinha muita comida mesmo. Então até as pessoas mais simples tinham o que comer. Mas vocês me trouxeram para esse deserto. A gente vai morrer de fome aqui e a culpa vai ser sua. Olha só quanta ingratidão. Então Deus percebeu que Moisés estava ficando numa situação muito complicada. E ele falou com Moisés e disse o seguinte: eu vou fazer chover todos os dias pão do céu. Nunca ninguém tinha ouvido falar nada parecido, mas para Deus não há nada impossível. E ele disse também que cada um deveria colher uma medida para si. Não precisava juntar para o outro dia, porque ele ia mandar de novo. E ele queria ver quem é que estava observando as suas leis. E para deixar ainda mais claro, ele disse que de manhã ele ia mandar o pão dos céus e à tarde ele ia mandar as codornizes. Codornizes são aves muito saborosas, então eles teriam muita coisa para comer. E eles nunca mais iam ter saudade do tirano do faraó só por causa da comida. E eles iam ver que quem era o verdadeiro Deus. Durante essa caminhada pelo deserto, Deus providenciou pão e codornizes todos os dias e com muita fartura, para que eles pudessem ter força para seguir o caminho e chegar à terra prometida. Mas também ele ficava pensando: será que essas pessoas são dignas de entrar numa terra tão maravilhosa? Porque às vezes Deus ordenava uma coisa e eles faziam o oposto. Mas independente de qualquer coisa, sempre houve muita fartura. Todos os dias Deus enviava os alimentos. Esse pão, chamado maná, caía em floquinhos do céu. E quando juntavam, se colocava na boca, tinha um gosto maravilhoso. Tinha até gosto de mel. E no sexto dia, eles foram lá e colheram o dobro, porque no outro dia era o dia do Senhor. Quando Moisés recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, o terceiro mandamento dizia que a gente devia guardar, preservar o dia de descanso, que é um dia de agradecer a Deus por tudo que ele nos deu. E eles foram contar isso a Moisés. Ele disse: muito bem, vocês têm que fazer isso mesmo, tem que guardar o dia do Senhor. No sétimo dia, alguns saíram para conferir. Ao invés de estar guardando o dia, rezando a Deus, eles foram ver se realmente não tinha nada. E Deus não ficou nada satisfeito com isso. Ele chamou Moisés e falou assim: até quando essas pessoas vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E como Deus tinha falado a Moisés, Moisés foi falar para o povo e disse que Deus tinha ordenado que eles pegassem um homer, que era aquela cestinha, que com a medida certinha, e enchessem de maná para guardar para a próxima geração, para que eles vissem o que Deus tinha feito durante essa travessia pelo deserto. E Arão se prontificou e já pegou a cestinha e já colocou o maná e colocou diante do altarzinho improvisado deles para mostrar o que devia ter sido feito. E Deus providenciou tudo o que eles precisavam durante a jornada. Aquelas pessoas que estavam precipitadas já no segundo mês, pensando quando vai chegar, acho que ficaram um pouco decepcionadas, porque a travessia para a terra onde emanava leite e mel levou 40 anos, uma geração praticamente. Essas são as referências bibliográficas, que foi de onde eu tirei o texto bíblico, que foi a referência para a minha fala de hoje. Vocês podem ver por essa foto, que é uma foto da NASA do espaço, o caminho que está em alaranjado que eles fizeram até chegar à Terra Prometida, que era em Canaã. Quero agradecer a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado da história. Fiquem com Deus e até a próxima!